Defensoria Pública da Bahia. Nossa plenária foi invadida por 5 homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista. Se negaram a abrir minha conta eleitoral. Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. Seja candidata. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Aumento de número de casos de Covid-19 faz governo do estado renovar contrato com o Hospital de Clínicas de Conquista. Preço da cesta básica apresenta leve redução e encerra junho com estabilidade na Bahia. O UESB realiza terceiro encontro territorial baiano de educação do campo. E ainda, leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc vão destinar 6 bilhões de reais para o setor cultural. Terça-feira, 12 de julho, UESB Notícias, primeira edição, está começando. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com as principais notícias do sudoeste do estado. O expressivo aumento do número de casos de contaminações por Covid-19 em toda a Bahia levou o governo do estado a renovar o contrato com o Hospital de Clínicas de Conquista, o HCC, que se encerraria ao final do mês de junho. Até o momento, Vitória da Conquista não recomendou o uso obrigatório da máscara. A chegada do inverno e o retorno das festas juninas foram fatores que contribuíram com o aumento dos casos de Covid-19 na Bahia. Em Vitória da Conquista, o termômetro dos casos positivos são os leitos de UTI, que voltaram a ficar ocupados, o que fez o governo do estado renovar o contrato com o Hospital de Clínicas de Conquista, o HCC. O contrato, que iria se encerrar no final de junho, foi renovado por mais 6 meses. O Hospital HCC já se encontrava pronto para o retorno de suas atividades normais, de atendimento ao público em sua totalidade de leitos, mas com a questão dos festejos juninos e desse aumento de contaminação pela Covid-19, o governo do estado achou mais prudente renovar o contrato com o hospital a fim de dar maior segurança à população de leitos de retaguarda Covid para o atendimento em caso de aumento do número de internações. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, a variante que tem sido notificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista é a Ômicron, com alto nível de transmissão, porém apresenta sintomas mais leves. Neste momento, as pessoas vêm apresentando quadros de leves a moderados. Nós temos 3 casos que estão internados em UTI apenas, então esse caso está de moderado a grave, está estabilizado no momento e a gente valoriza muito o efeito da vacina mesmo e a gente aproveita o momento para chamar a atenção. Precisamos avançar muito ainda nas coberturas vacinais de terceira e quarta dose, que são os reforços, e principalmente na população criança e adolescente. A vacinação ainda está muito tímida, o município tem lançado diversas estratégias, mas é necessário que a população valorize e procure pelo serviço. Ainda de acordo com a diretora, o serviço de agendamento, tanto no call center quanto via online, estão sendo muito solicitados pela população.
A Prefeitura fez uma implementação, na verdade desde o mês de maio que a gente veio com essa tendência de aumento dos casos, e o call center ele vem em pleno funcionamento, tanto por meio da linha telefônica, que a gente já disse é um número só, mas é em sistema de PABX, então é somente esse número que está disponível, e para além disso a gente tem a ferramenta de autocadastro, que é o link que está disponível no site da Prefeitura. A gente valoriza essa ferramenta por ser uma forma de cadastro e retorno mais rápida. As nossas equipes elas conseguem validar mais pacientes e dar os devidos encaminhamentos de forma mais rápida, né? Então aquele que tem o acesso e que pode fazer, preferencialmente faça pelo autocadastro através do link. Em Vitória da Conquista ainda não há uma recomendação do uso obrigatório da máscara, mas com o aumento dos casos, inclusive de internamentos, o bom senso tem falado mais alto do que os protocolos oficiais. Neste momento a gente segue ainda dentro do mesmo protocolo com o uso da máscara de forma facultativa. Então a gente chama a atenção também para isso. Por quê? Eu acho que a pandemia veio nos trazendo isso de positivo, né? Se estamos com algum tipo de sintoma gripal, é importante o uso da máscara até mesmo dentro da nossa casa para preservar os nossos entes. Com certeza. Vamos aqui agora para o telão ver os últimos números da pandemia da Covid em Vitória da Conquista e também em Jequié. Começando aqui por Vitória da Conquista, nas últimas horas, 171 casos confirmados, ao todo são 47.685, 496 casos ativos, 46.493 recuperados, 698 óbitos. Ocupação de leitos, 20 de UTI, 65% ocupados, 20 leitos clínicos, 30% ocupados. Agora os dados do município de Jequié. Na Cidade Sol, nas últimas horas, confirmados 84 novos casos. Ao todo, desde quando começou a pandemia, são 24.068 casos. Casos ativos, 591. Recuperados, 23.300. Óbitos, 4.444. Ocupação de leitos. Por lá, são 10 leitos de UTI 100% ocupados. 10 leitos clínicos também totalmente ocupado. A gente vai falar agora sobre a gordura no fígado, que é uma condição médica em que o fígado se torna também um depósito de gordura, prejudicando o bom funcionamento do órgão, chegando a resultar em complicações como a cirrose e o câncer de fígado, por exemplo. Mais detalhes com o repórter Luiz Pedro Passos. Boa tarde, Tiago. Olá para você que está acompanhando o SB Notícias primeira edição. Olha só, você sabia que o fígado pode acumular gordura? Pois é, para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o médico hepatologista, Dr. Manuel Lescano. Doutor, que história é essa que o fígado pode acumular gordura? O que pode causar isso? Boa tarde a todos, é um prazer, obrigado pelo convite. Com certeza, doença gordurosa do fígado, ou esteatose hepática, hoje é a doença hepática mais prevalente, mais comum do fígado, não? Com esse boom de obesidade, diabetes, aumentou muito a prevalência dessa doença. O fígado normalmente pode ter acúmulo de gordura, mas é uma quantidade muito pequena, normalmente abaixo de 5%. Então, quantidades maiores do que isso, a gente considera a doença. Entendi. E o álcool pode contribuir, doutor? Com certeza, sim. Você tem a doença hepática gordurosa não alcoólica, não? Que é o que eu falei, obesidade, diabetes, e tem a doença gordurosa hepática alcoólica, ou doença hepática alcoólica. Quando se junta os dois, que é bastante comum, o prejuízo é muito maior. Com certeza o álcool pode ser um cofactor que prejudica mais ainda. Quais os sinais dessa doença, doutor? Então, a grande maioria dos pacientes não tem sintomas, são assintomáticos. Às vezes, alguns queixam de fadiga, fraqueza, um desconforto na região onde está o fígado, não? Do lado direito. O problema é quando começam os sintomas que a gente vê que é uma doença hepática mais avançada. O olho amarelo, não, que a gente chama de icterícia, água na barriga, não, que é ascite, desnutrição, etc., etc. Você já pode estar lidando com um caso de cirrose causada pela gordura no fígado. E tem tratamento, doutor? Sim, claro que sim, tem tratamento. Então, se os problemas que causaram foi a obesidade, diabetes, corrigir esses fatores, emagrecer, mudança de estilo de vida é fundamental no tratamento dessa doença. Mas, além da mudança de estilo de vida, tem alguns medicamentos que podem ser utilizados, prescritos pelo médico.
adequadamente documentado, se a biópsia hepática, etc., etc., cirurgia bariátrica, que é cirurgia metabólica, que se fala agora para o diabetes, etc., etc., e também é uma ferramenta, faz parte do armamentário para tratamento dessas doenças. Doutor, muito obrigado pelas informações. Está aí o esclarecimento para você sobre gordura no fígado. Tiago, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Luísa, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. É importante, viu? Tomar os devidos cuidados, prestar bastante atenção no que foi dito aí pelo especialista. Vamos mudar de assunto e falar da Semana de Integração da UESB. O comediante, ator, roteirista e diretor Alan Miranda é o convidado de hoje da Semana de Integração da UESB, com a palestra Juventudes Plurais, Disrupções dentro e fora da universidade. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Andréa Povas, que está com a artista e também com a professora, agora me fugiu o nome dela, que é a coordenadora aí, que está coordenando essa Semana de Integração da UESB. Andréa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o UESB Notícias, primeira edição. É a professora Adriana Amorim, Tiago. Ela é pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil aqui da UESB, está coordenando essa semana maravilhosa, começou ontem, vai até sexta-feira, uma semana de boas-vindas para esses alunos, tanto os calouros, né, que estão chegando pela primeira vez na UESB, professora, quanto também os veteranos, né? Boa tarde. Exatamente, boa tarde a todas, todos e todes. Essa semana ela é muito importante por vários motivos, né? Isso que a gente já comentou aqui, que é a chegada dos calouros, das calouras. Então, como a gente tem uma política muito radical contra o trote, a gente acha que o trote ele já está ultrapassado, é um rito de passagem que não faz mais sentido nesse novo tempo. Então, que essa semana de integração seja um rito de passagem cultural, artístico, acadêmico, de discussão política, de encontros. Então, para a gente, por isso, é muito importante. E segundo, porque é novamente presencial. O semestre passado, apesar de ter sido presencial, o início dele foi ainda remoto, né? Então, poder estar num teatro, poder estar com os colegiados, com os colegas, é muito interessante, né? Então, a gente está duplamente feliz. E o terceiro motivo, que eu não tinha lembrado, lembrei agora, é que a APA, tão conhecida, se tornou uma pró-reitoria, né? Isso tem muitas vantagens. Então, é a Pró-APA que agora está fazendo essa semana. Muito joia. E também muitas programações, né, professora, durante essa semana toda. Exatamente. Sobretudo programações que tenham foco na integração. É uma semana de integração, então que a gente possa conhecer nossos colegas, conhecer nossos professores de uma forma mais livre, né, nos espaços. Então, as turmas estão se misturando. A gente tem atividade que é organizada pelos colegiados e pelos centros acadêmicos, os CEAs, e tem a programação geral da instituição, tem a programação por campus. Então, campus de Jiquié tem uma programação, campus de Itapetinga tem outro, campus de Conquista. É um festival, né? Então, a gente está muito feliz, assim. E, sobretudo, eu que sou uma pessoa da arte e da cultura, né? Para mim é muito importante militar no sentido das ações culturais para fazer essa integração. Inclusive, hoje à noite vai haver uma conferência com a presença do ator, comediante, roteirista, diretor, ele é multi, Alan Miranda, que está aqui com a gente, veio de Salvador. Seja muito bem-vindo à Vitória da Conquista. Não sei se você já conhecia, se está acostumado com esse friozinho, porque lá em Salvador eu sei que está quente. Como é que é para você estar participando hoje dessa abertura, dessa conferência? Bom, primeiro porque o frio lá em Salvador é 19 graus, a gente já está morrendo, né? Então estou me adaptando ao frio, já estive aqui algumas vezes. Inclusive fiz o filme Alice dos Anjos, né, com o Daniel Leite, que é um egresso aqui da universidade, que em 2019 aqui. E já fiz alguns espetáculos em Conquista. Então é uma cidade que eu gosto muito, inclusive eu penso em morar aqui a longo prazo. E estou muito feliz de estar abrindo, né, esse rito iniciático diferente, que é sem trote, mas com muito riso, alegria e reflexão, onde a gente vai se encontrar hoje à noite lá no Teatro Gabler Rocha e vai falar sobre disrupção e juventude. Quem são essas juventudes plurais, Alan? Nós somos o novo. A gente, primeiro, é esse conceito de juventude que a gente está tendo que rever, porque eu, por exemplo, sou jovem, mas tenho 47 anos. Então, que juventude é essa que está chegando? O que ela quer realmente mudar e também o que ela significa. Significa que a gente tem agora um conjunto de individualidades, de identidades completamente diferente do que você poderia ver em qualquer universidade do Brasil há menos de 10 anos atrás. Então, isso significa que esses novos alunos que estão chegando,
junto com os que já estão sendo formados, vai transformar esse Brasil. A universidade, ela vai fazer com que a cabeça dessas pessoas abram, mas não apenas isso. Elas estão trazendo também sua ancestralidade, estão trazendo também suas histórias e sua visão particular do mundo. Então, o que vem por aí é muito bom. E por falar em universidade, né, você que é uma pessoa que estudou o tempo todo em colégio público, estudou em universidade pública e está aqui hoje na UESB fazendo essa abertura, essa conferência. Olha, eu vou estar com os meus, é o que eu costumo dizer, né? Eu sou oriundo de uma família muito humilde, lá em Salvador. Eu morei na comunidade de Alagados, e ainda moro perto de lá, que era uma comunidade de palafitas. Então, assim, eu passei boa parte da minha infância olhando o mar passando por baixo, né? Então, eu costumo dizer também que eu sou um sobrevivente, porque não somente eu, mas muitos alunos que chegaram ao final do 2º grau, entraram na universidade, se formaram, eles deixaram muitos atrás, né? Não só amigos, mas assim, pais, mães perderam a juventude, a saúde para que você pudesse estar onde você está. Então, eu estar aqui abrindo, né, essa palestra, stand-up, aula magna, eu estou aqui no lugar de muita gente que ficou para trás. Então, e estou tentando fazer com que essas pessoas compreendam que elas não estão sozinhas, né? Cada cadeira ocupada, alguém não ocupou no lugar dessa pessoa, e essa pessoa, para estar ali, significa que muita gente lutou com ela, né? E muita gente ficou no caminho. É verdade. Para a gente finalizar, Alan, eu queria que você deixasse seus endereços eletrônicos, inclusive tem uma sériezinha no Netflix muito legal, Os Deraldos. Fala um pouquinho aí desse trabalho e deixa seus endereços. Então, eu estou com um trabalho na Netflix, que são Os Deraldos, uma família quase típica, que é uma família baiana típica, que tem vários problemas porque simplesmente acaba de assistir algum produto da Netflix. Então, é só você entrar no YouTube, digitar Os Deraldos Netflix, que você vai assistir os nossos episódios. Você vai se acabar de rir. Hoje à noite a gente deve falar também um pouquinho dos Deraldos. Caso você queira ver também as minhas redes sociais, é só você digitar Alan ou Miranda no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você vai ver os nossos produtos lá. E também a gente pode ser visto no canal da Mais Um Filmes, né? Muitos de vocês conhecem nosso trabalho a partir daí. Muito bem, Alan com 2 L's, não é isso? Não, é o brasileiro, A-L-A-N, Alan. Ah, pronto, então tá combinado. Professora, para a gente finalizar também com a senhora, faz um convite para essa conferência de hoje à noite, confirmando aí o local e o horário, tudo certinho. Beleza, eu espero vocês, gente, hoje às 19 horas, aqui no Glauber Rocha, para quem está em Conquista, pode não ser estudante da UESB também, a comunidade externa também é UESB, para quem não estiver em Conquista, no YouTube da TV UESB, tá? E convidar também para assistir, para prestigiar o espetáculo Revolução, versão brasileira, que abriu a semana ontem em Jiquié, amanhã vai estar aqui em Conquista e na quinta em Itapetinga. Então, participe dessa festa, em qualquer ação que você puder participar. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, calouros, calouras queridas. Muito bem, obrigada, professora Adriana Amorim, e também ao ator Alan Miranda, que vai ser o conferencista dessa noite. Tiago, voltamos contigo aí no estúdio. Obrigado, Andréa. Obrigado pelas informações aí. Agradecer a professora Adriana Amorim, ela que é pró-reitora e está organizando toda essa semana de integração. A gente deseja também sucesso à professora Adriana Amorim na condução dos trabalhos esse ano. E também desejar ao Alan Miranda, que vai estar hoje aqui, já está aqui em Conquista, vai mais tarde fazer uma conferência importantíssima, que são as Juventudes Plurais, Disrupções dentro e fora da universidade, um tema importante. E você que é calouro aqui da universidade, você que está chegando agora na universidade, importantíssimo participar dessa discussão logo mais à noite aqui na UESB. Ainda hoje, leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, 2, vão destinar 6 bilhões de reais para o setor cultural. E já no próximo bloco, o preço da cesta básica apresenta leve redução e encerra junho com estabilidade na Bahia. Voltamos já. Ô moço, eu não posso ficar sem esse remédio, é para minha pressão. É a terceira vez que eu venho aqui e diz que não tem. E o médico diz que eu não posso me aborrecer. Como? Nosso direito. Parece que estão fazendo um favor. Mas eu não ia morrer esperando. Eu procurei ajuda. Para o acesso à saúde e a outros direitos, com a Defensoria Pública da Bahia, ninguém está só.
Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Meio-dia e 20, estamos de volta ao vivo e o preço da cesta básica apresentou uma leve redução e encerrou o mês de junho com estabilidade no estado. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo não atende às necessidades do brasileiro. É na hora das compras do mês que seu Josemar percebe no bolso o aumento da inflação. De acordo com o aposentado, está sendo cada vez mais caro encher o carrinho. Muito difícil, né? E eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho 7 anos sem elevação de atualização de salário. 7 anos. Então, os preços não acompanham esse ritmo, né? Então, ele vai sempre na frente. Apesar da reclamação ser geral, o preço da cesta básica apresentou uma leve queda no mês de junho e se manteve estável na Bahia. Mesmo assim, o valor ainda está pesado para o consumidor, pois corresponde a cerca de 45% do salário mínimo. No momento em que nós temos a nossa moeda desvalorizada em relação ao dólar, que é a moeda do comércio internacional, além dos preços mais altos das commodities no mercado internacional, tem também esse peso do câmbio. Então, isso também é um outro fator. Além disso, a gente tem também a alta dos combustíveis, né? Que acaba pesando em relação à questão do próprio frete. Então, uma série de fatores mesmo que acabam incidindo. E para os produtos agrícolas também, a gente ainda tem aí uma alta considerável no preço dos fertilizantes, que tem aumentado o custo de produção. Então, são esses os fatores mais gerais, né, que a gente destacaria. De acordo com a supervisora técnica do DIEESE, o brasileiro está longe de receber o salário ideal para ter atendido todos os seus direitos básicos garantidos teoricamente na Constituição. A Constituição diz que o salário mínimo ele precisa suprir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, transporte, lazer, do trabalhador e da sua família. Então, a única coisa que nós fazemos todos os meses é botar na ponta do lápis, né? Então, a partir do valor da cesta básica mais cara, que é São Paulo esse mês, foi São Paulo, R$ 777, nós sabemos que a alimentação compromete em torno de 30% do orçamento familiar, né? Então, a partir desse cálculo, a gente calcula os outros e chega nesse valor que a gente chama de salário mínimo necessário, que no mês de junho foi R$ 6.527,67, né? Realmente um valor bastante diferente do que está vigente, 5,4 vezes, né? O valor que, de fato, é o valor do salário mínimo. Então, aí a gente vê esse abismo, né? Em Vitória da Conquista, de acordo com o projeto Indicadores Econômicos da UESB, os itens que apresentaram alta foram o leite, a manteiga, o café e o óleo de soja, seguindo a tendência de todas as capitais do país. Quando você tem aumento de preços nesses itens básicos, o salário ele diminui. Porque o poder aquisitivo do salário, embora o valor do salário ele fique o mesmo, o poder aquisitivo dele, ou seja, o que se pode comprar com aquele salário, ele diminui. Em função de que agora o que se compra está mais caro. Então, a inflação, né, um dos principais problemas da inflação é exatamente essa corrosão no valor, no poder aquisitivo do salário. E quem ganha salário mínimo ou salários, né, mais baixos, que é, na verdade, a maior parcela da população, sente isso com muito mais expressividade, né? Isso aí é um fato. De modo que a inflação ela penaliza muito as classes, né, mais de renda média para baixo. E nada como o jeitinho brasileiro para tentar driblar a crise. Claro, sempre temperando tudo com bom humor. Se a gente comer um ovinho frito no almoço, agradeça a Deus, que é super importante. E o bom humor, levar as coisas no bom humor, porque o mundo já está vivendo uma violência incrível. Com certeza.
Com o tema Educação no Campo e Projeto Político-Pedagógico, a UESB está realizando em Vitória da Conquista o 3º Encontro Territorial Baiano de Educação do Campo. A atividade tem o objetivo de realizar encontros de formação continuada sobre educação para o campo para as redes municipais de ensino da Bahia. O 3º Encontro Territorial Baiano de Educação do Campo tem como tema a Educação do Campo e Projeto Político-Pedagógico. O evento tem a intenção de realizar encontros de formação continuada sobre a educação no campo para as redes municipais de ensino da Bahia. Então, o projeto político-pedagógico, ele é a alma da escola. É o documento que é a cara da escola, que tem ali toda uma intenção de educação, do processo educativo, que de fato vai fazer com que haja ali uma perspectiva de construção de um projeto histórico de sociedade. E no caso da educação do campo, isso é fundamental, porque nós trabalhamos com uma educação do campo, né, do campo e no campo, com os sujeitos dos vários públicos da diversidade que vivem, que retiram a sua sobrevivência do campo. O evento está reunindo secretários de educação, diretores, coordenadores pedagógicos e professores que trabalham diretamente com a educação no campo de municípios que aderiram ao programa Forma Campo. O programa Forma Campo, ele nos possibilitou o diálogo com as comunidades, com os professores, com os pais dos alunos, por meio da construção do projeto político-pedagógico. A gente começou esses diálogos por meio das lives, onde as pessoas estavam acompanhando este movimento, e da formação também continuada com os nossos professores. O programa de formação de professores do campo foi criado em 2015 com a intenção de auxiliar no desenvolvimento da educação no campo. Em 2022, o programa atende 10.600 professores de 186 municípios de diversos territórios de identidade da Bahia. O programa conta com parcerias com instituições como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e a Universidade Estadual Santa Cruz, a UESC. Precisamos enxergar a educação não somente como uma escola, mas a educação faz parte de um contexto muito maior que é a própria sociedade. Portanto, quando a gente fala de um projeto de sociedade, a gente passa necessariamente pela educação. Portanto, o Forma Campo hoje representa uma parte do que nós queremos para a educação no país, não só no campo, mas que se estenda também para a cidade. E que possamos compreender que a educação como direito, de fato, e não como uma política assistencialista. Além dos municípios dos territórios de identidade onde a UESB tem campus, o Forma Campo atinge os 27 territórios de identidade da Bahia. A UESB se sente gratificada, se sente feliz, vendo que a extensão está realmente cumprindo com um dos seus propósitos, que é levar para a população possibilidades de qualificação, possibilidades de formação e também de divulgar nossa instituição para outros municípios. É a educação do campo, por meio da extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, chegando aos vários municípios, aos vários territórios de identidade do nosso estado. É hora de falar da previsão do tempo. Veja no mapa tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta terça-feira, previsão de tempo fechado na maior parte do dia em Vitória da Conquista. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 24 graus. Na quarta-feira, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 24 graus. Faz sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. Na quinta-feira, céu nublado em Conquista. A temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Nas cidades da região sudoeste, o clima continua frio e chuvoso. Em Barra do Choça, tempo fechado. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 24 graus. Em Itapetinga, céu nublado e chuva passageira. A mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. Em Jequié, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura oscila entre 19 e 26 graus.
Depois do intervalo, Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, 2 vão destinar 6 milhões de reais para o setor cultural. E Bazar Cultural da UESB será inaugurado hoje à tarde. Não sai daí, já a gente volta. Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem, vou chamar todo mundo pro meu aniversário, menos ele. Eu é que pareço uma princesa, não ela. Um dia ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nascer racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente. Uma campanha Defensoria Pública da Bahia. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Eu tenho muito orgulho de participar. Ela acontece quando nossas ideias são menosprezadas. Quando somos julgadas e atacadas por sermos mulheres. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. É preciso dizer chega. Chega de sentir medo. É hora de ocupar o nosso lugar. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Meio-dia e 31, voltamos ao vivo. Vai ser inaugurado hoje à tarde um bazar cultural aqui na UESB. Esse bazar vai ser realizado todas as terças-feiras. A repórter Mariana Costa tem mais informações. Olá para você que acompanha o UESB Notícias aqui na TV UESB. É isso mesmo, o Bazar Cultural começa nesta terça-feira às 14 horas. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Morgana Poies, ela que é da Coordenação de Cultura aqui da UESB. Morgana, conta pra gente como é que esse bazar foi idealizado. Esse bazar foi idealizado como forma de financiar alguns materiais dos nossos projetos de extensão, itens que não são financiáveis pelos recursos, né, dos editais de extensão. E o que vai ser oferecido nesse bazar? Então, roupas, acessórios, livros, artesanatos, objetos. Certo. E além das vendas, também terá um podcast que vai estar sendo, que vai poder ser escutado lá no bazar. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. O podcast foi uma produção nossa também, que ele foi exibido no ano passado. Ele começou, inclusive, aqui na Ascom como um projeto de rádio. Em 2020, o ano passado, nós seguimos com um podcast. E aí nós temos esses arquivos, que são escritoras brasileiras, né, são mulheres na literatura brasileira. Então, nós vamos retransmitir o podcast durante o bazar. Certo. O bazar acontece nesta terça-feira no foyer do Teatro Glauber Rocha e além dessa terça-feira vai ser estendido aí por todas as terças? Conta pra gente. Sim, a ideia é a gente continuar até o final do ano, todas as terças-feiras, né? A depender de como for essa nossa primeira experiência desse mês. Pronto, vamos deixar agora um convite para a população, para quem quiser estar comparecendo. Então, nós convidamos todas as pessoas a comparecer no nosso bazar, né? Não apenas para adquirir nossos produtos, mas também para escutar o podcast. Né? A gente também pretende estar em parcerias com outros podcasts da universidade, né? Pensando que também vai ser um espaço de transmissão de conhecimento. E, para terminar também, nós estamos recebendo arrecadações de roupas, acessórios, artesanatos, livros. Então, quem quiser colaborar com a gente pode estar levando o material. Nós recebemos hoje já de um professor. Lá na Sala da Coordenação de Cultura, nós estamos lá todas as tardes. Morgana, muito obrigada por sua participação aqui na TV UESB. O convite está feito terça-feira, a partir das 14 horas, no foyer do Teatro Glauber Rocha. E eu volto aos estúdios. Obrigado, Mariana, pelas informações. Após derrubar os vetos presidenciais, o Congresso Nacional promulgou as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Somando o valor do investimento das propostas, o repasse será de R$ 6 bilhões
para o setor cultural. Em Vitória da Conquista, a previsão é que chegue em cerca de 3 milhões de reais anualmente. Trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas ligadas à arte e à cultura estavam na expectativa da aprovação da Lei Aldir Blanc II, PL 1518/21, e a Lei Paulo Gustavo, PLP 73/21. Os vetos presidenciais a essas duas propostas de incentivo à cultura foram derrubados pelo Congresso Nacional na última semana. É importante a gente comemorar essa vitória porque foi fruto da nossa articulação, eu falo enquanto classe artística, enquanto fazedores de cultura, gestores culturais que acompanham. Então foi uma vitória, é importante a gente comemorar, celebrar, né, e ficar feliz. Mas agora a gente já tem que pensar nos próximos passos, né, porque é uma etapa dessa vitória e outras ainda estão por vir. O projeto da Lei Aldir Blanc II prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para os estados, Distrito Federal e municípios para as ações no setor cultural a partir do ano que vem, pelo período de 5 anos. Já a Lei Paulo Gustavo, que leva esse nome em homenagem ao ator e comediante que morreu vítima da Covid-19, determina o repasse de 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, ainda este ano, para o fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Luzes acesas, em Vitória da Conquista, espaço. A previsão é que chegue em cerca de 3 milhões de reais anualmente. Vitória da Conquista deve receber cerca de 3 milhões de reais anuais. Pela Paulo Gustavo, a gente recebe 2 milhões e 800 mil ainda este ano. A lei prevê a execução ainda esse ano. E a Lei Paulo Gustavo II, a gente também vai receber cerca de 3 milhões de reais anuais a partir do ano que vem, durante 5 anos. O texto da Lei Aldir Blanc II traz uma lista de 17 grupos de atividades culturais que poderão ser contemplados por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, cursos, compras de bens e de serviços, entre outros. Entre eles estão estudos e pesquisas, concessão de bolsas de estudo no Brasil e no exterior, aquisição de imóveis tombados, manutenção de grupos, companhias e orquestras e construção e manutenção de museus, centros culturais e bibliotecas. É importante que o município e o estado comece desde já, a se articular, porque os entes federativos têm que apresentar um plano de ação, então é uma coisa que já pode começar a ser pensada, e pensada em conjunto com a classe artística, em conjunto com toda a sociedade civil, né? Com a sociedade organizada. Eu ia dizer classe artística, mas não é só de interesse dos artistas, né? É de interesse de toda a comunidade. 2/3 da verba liberada pela Lei Paulo Gustavo serão destinados para o cinema, o que irá aumentar a produção audiovisual em todo o país. A Paulo Gustavo também contempla outras áreas. A diferença é que 2/3 do recurso dela vai diretamente para o audiovisual. Já a Aldir Blanc II, ele tem a divisão dele deve ser igual para todas as áreas, né, de acordo com a demanda. E aí vem música, vem todas as artes e todas as atividades culturais em geral. Preservação do patrimônio artístico-cultural da cidade, os contadores de história, etc. É uma lei bem ampla. Então, provavelmente também esse acesso vai ser através, principalmente, de editais, que a gente entende que é a forma mais justa, né? A pessoa escreve o seu projeto, vai passar por uma curadoria artística e aí, selecionado, vai poder executar. Viva a arte, viva a cultura, viva os artistas! Proveniente da antiguidade, o circo e as artes circenses encantam o mundo com seus espetáculos que exibem habilidades diversas de seus artistas. Há indícios de que tais artes já eram praticadas há 4.000 anos entre civilizações antigas. Aqui em Vitória da Conquista, uma escola trabalha com técnicas de circo para crianças e adultos. Lona armada, luzes acesas. Naquele espaço, o mundo encantado do circo atrai olhares de um público ávido por surpresas e diversão. Mas o que muita gente não sabe é que em Conquista existe uma escola que pode transformar o público, pessoas comuns, em artistas que dominam as técnicas circenses. Essa escola é a Trupe Cabrió,
fundada pelo Jefferson e a Carla há 8 anos. Nós trabalhamos com isso, com apresentações, com aulas, né? Então nós temos os aéreos, nós temos tecido lira, trapézio, né? Acrobacias, que também faz muito bem ao corpo, né? Então assim, o circo não tem só palhaço, tem as técnicas circenses, né? Tem as técnicas que são várias, né? Desde o aéreo ao chão, do equilíbrio, né? Ao fogo, tem muita técnica bacana. As técnicas circenses podem ser feitas por pessoas de qualquer idade que queiram se aventurar nessa arte com o objetivo de se desafiar, vencer seus medos e limitações. Às vezes a criança ela tem um pouco de dificuldade com o equilíbrio, então a gente consegue trabalhar isso, ou tem medo de altura, de uma maneira muito lúdica. A criança acaba perdendo o medo, quando ela vê, ela já está lá no trapézio, ela está na lira, e com naturalidade, sem aquele peso, sem aquela obrigação, é tudo com muita leveza. E o adulto da mesma maneira. A gente recebe adultos que têm barreiras, que têm medos, têm dificuldade com a autoconfiança, porque quando você confia em você, você se sente preparado para vencer o desafio proposto. E a arte circense é isso, você se vê diante de um desafio, de algo que parece ser impossível para você, mas quando você começa a desenvolver a autoconfiança, você vai lá e faz e vence. Então, realmente é uma arte rica, uma arte muito rica em benefícios e que é feita com muita naturalidade, leveza e alegria. A Fernanda resolveu fazer parte da Cabrió justamente para superar alguns de seus medos e limitações. O resultado dessa aproximação com o circo tem sido excelente para os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Eu resolvi fazê-las porque eu queria desafiar a mim mesma, né? Ultrapassar meus limites, vencer meus medos, superar a mim mesma. Eu tinha muito medo de altura, de equilíbrios, enfim, e na minha terceira aula eu já andava de perna de pau. Continuo sendo desafiada pelos professores a participar de outras atividades, inclusive em público, e a gente segue aí vencendo um desafio de cada vez. Com as pernas para o ar e o sorriso em equilíbrio, a Valesca integrou a Cabrió na expectativa de curar a timidez. Pois é, tem dado certo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida com relação a público, e eu venho aprendendo muito aqui, né, a me soltar mais, a ser mais aberta e tal. E físico também achei muito uma mudança importante, porque eu sou uma pessoa extremamente sedentária, então eu aprendi a ser mais ativa. Na Cabrió, as técnicas circenses, a dança e a atividade física se entrelaçam no mesmo espaço para que o espetáculo fique cada vez mais bonito para quem prestigia. Fica tudo mais bonito. O circo ele cresceu nessa área por virar, atualmente, movimentos dançantes, né? Então, a gente une a altura, os aéreos, com os movimentos dançantes do corpo, e aí fica tudo muito lindo. Há quem diga que a arte circense está em decadência. A Cabrió prova o contrário e evidencia que o circo pode estar dentro de cada um de nós. Basta se desafiar e vencer os limites. Muito legal, hein, gente? E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações no SB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com a Aline Ferraz. Boa tarde, se cuide, até amanhã. A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da Bahia. Jogar videogame? Essa matéria é para você. A Cantina da Lua é um dos mais conhecidos espaços gastronômicos do Centro Histórico de Salvador.
Liderado por Clarindo Silva há mais de 50 anos, já foi palco de muita música, teatro, exposições e projetos voltados para a educação e cultura da cidade, se tornando um símbolo de resistência e grandes afetos. Eu acho que seria muito mais barato, muito mais viável a gente restaurar e botar gente para morar do que oficializar amanhã. Documentário Memorial Cantina da Lua. Terça, às 8h30 da noite. TVE é sua.